Oi, pessoal do sétimo ano, tudo certo com vocês? Gente, vamos dar aí continuidade ao nosso conteúdo sobre evolução? Então, módulo 5, na aula passada a gente viu as leis de Lamarck, né? Vimos o criacionismo e vimos as ideias transformistas que a gente tem dois grandes nomes aí que defendem a transformação dos seres vivos. Lamarck, que nós vimos na aula passada, e hoje a gente vai começar a falar de Darwin, tá? Darwin, esse cara aqui. Darwin, que ele é conhecido como o pai da evolução, e eu vou contar um pouquinho da história de Darwin porque é uma coisa muito interessante, tá? Então, Darwin, aos 16 anos, ele começou o curso de medicina, tá? Ele é inglês. Ele começou a fazer o curso de medicina, porém, como naquela época não se usava anestesia para fazer as cirurgias, principalmente aquelas pequenas, ele viu que a medicina não era o caminho dele. Apesar dele gostar muito das ciências, ele tinha um laboratório em casa que ele fazia experimento com o irmão dele, ele tinha coleções de rochas, de besouro, ele fazia várias coleções, então ele sempre teve um interesse pela ciência, mas a medicina ele viu que não era o caminho dele. Ele era filho de um médico e a mãe dele era filha de um cara muito rico na época, tá? Então, Darwin era um cara abastado, ele tinha um conhecimento, ele tinha acesso a um conhecimento. E aí, quando ele percebeu que a medicina não era para ele começou a fazer o curso de teologia. Então, ele começou aí a estudar, a diretamente estar lá na igreja e a estudar várias coisas dentro da igreja, inclusive ciências, porque sempre foi a paixão dele. E aí, Darwin conheceu, lá no curso de medicina, ele conheceu um naturalista da época que o indicou para fazer a expedição, uma viagem no navio Beagle, tá? Essa viagem duraria 5 anos e Darwin aceitou e foi 5 anos aí, saiu nessa viagem, que era a viagem para explorar novos continentes, tá? E um deles era a América do Sul. Então eles fizeram essa viagem, a ideia era conhecer terras novas, ver o que tinha de diferente, então os minerais diferentes, as plantas diferentes, os animais diferentes, e eles iam coletando coisas que eles achavam interessante para depois levar lá para a Inglaterra e fazer análises, testes, para ver se descobria alguma coisa ou se tinha alguma coisa valiosa. Muito bem, então eles seguiram a rota aí, a rota dele está aqui na apostila, tá? Então eles saíram lá da Europa, eles primeiro desceram aqui pela América do Sul, aqui no Brasil eles fizeram 3 paradas, Salvador, Recife e Rio de Janeiro, tá? Aí eles contornaram aqui, o finalzinho aqui da América do Sul e depois retornaram, para a Inglaterra. Esse percurso, gente, levou 5 anos, tá? E foi durante essa viagem que Darwin começou a perceber que os seres vivos, eles se modificavam, que os seres vivos, eles se transformavam. Porém, lembrar que Darwin estudava, tinha uma relação muito íntima com a igreja, e a igreja pregava outra coisa. A igreja, ela defendia o criacionismo, aquela lei, aquela teoria que diz que foi um ser divino, que foi Deus, o criador de todos os seres vivos, e assim eles permaneciam até morrer sem nenhuma transformação. E Darwin, ao longo dessa viagem, ele conseguiu tirar várias coisas para provar essa transformação dos seres vivos. Então, estudando fósseis, vendo os pássaros tentilhões lá na ilha de Galápagos, que eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho, ele começou a perceber que os seres vivos se transformavam, tá? A primeira observação dele foi a observação de fósseis, que ele percebia que fósseis de preguiça gigante e também de
de outra espécie eram muito semelhantes com as de hoje, tá? Então ele olhava lá, ó, a preguiça gigante, ela tinha 6 metros. Hoje a nossa preguiça, nosso bicho de preguiça tem o quê? 70 centímetros. Ele percebeu que, embora o tamanho fosse diferente, as estruturas eram muito semelhantes, eram muito parecidas. E aí ele começou a observar que existia uma transformação e ele foi em busca da explicação dessa transformação, tá? Aí, quando eles chegaram nas Ilhas Galápagos, que é um conjunto de 15 ilhas do Equador, ele começou a observar os pássaros tentilhões, tá? Esses pássaros tentilhões, eles eram muito parecidos entre si. O que diferenciava era o formato do bico, algumas vezes o tamanho. Então, ele começou a perceber que esses pássaros tentilhões das ilhas, né, desse conjunto de ilhas, eram muito parecidos com os que tinham no continente, né? E aí ele falou assim, para ele, né, Darwin explicava o quê? Que esses outros pássaros, eles eram descendentes desses pássaros que moram aí, que habitavam o continente. Então ele começou a perceber que como cada pássaro estava numa ilha e cada ilha tem as suas características, isso fez com que aparecessem as transformações, tá? Mas daqui a pouco a gente vai entender exatamente a diferença de Darwin para Lamarck. Muito bem. Aí, vendo tudo isso, Darwin elaborou a teoria, né, com todas essas evidências, com todas essas observações. Darwin elaborou a teoria da seleção natural, uma das teorias mais conhecidas, né, da ciência. O que a teoria da seleção natural ela diz? Ela diz o seguinte: os seres vivos, eles se modificam, né? Primeiro que essa modificação não é de uma hora para outra, né? É ao longo de vários anos. E o que acontece? O ambiente seleciona aqueles seres vivos que estão mais adaptados. Essa é a teoria da seleção natural. Os seres vivos que estão mais adaptados ao ambiente, eles têm mais chances, maiores chances de sobrevivência. Vamos dar um exemplo. Imaginem só, a gente tem uma raposa que se alimenta de ratos, tá? E a gente tem aí ratos brancos e ratos pretos. Lembrar que a raposa tem aí um hábito alimentar noturno. Então, ela tem o rato branco e o rato preto. Qual que é o rato mais fácil de visualizar? O branco ou o preto? O branco, tá? O branco, ele se destaca mais. Então, o que acontece? Numa população onde eu tenho variedades de indivíduos, cada indivíduo é de uma forma, né? Nesse caso, a gente tem um grupo que é branco, outro grupo que é preto. E que, aí eu tenho lá no meu exemplo, um predador que se alimenta. Ele vai se alimentar em maior quantidade dos ratos brancos, porque é mais fácil de observação. O que vai acontecer? A população de ratos pretos vai continuar, e como essa característica é vantajosa e faz com que os ratos pretos tenham mais chances de sobreviver, o que acontece? Os descendentes dos ratos vão começar a saírem todos pretos, porque foram os ratos pretos que cruzaram. Então, isso mostra o que é a explicação da seleção natural, que é o seguinte: diferenças existem entre os seres vivos? Existem. Eu sou diferente de você, que é diferente da sua mãe, por mais que a sua mãe tenha passado características para você, você não é idêntico à sua mãe, que é diferente do seu avô. Enfim, nós temos variações entre os indivíduos da população, e aí, num determinado momento, quando uma característica é mais vantajosa, a tendência dessa característica é perpetuar, é dar continuidade, certo? Então, esse exemplo dos ratos, ela mostra bastante isso. Mesma coisa, vamos ver aí, um grilo que consegue se camuflar na grama, e aí eu tenho uma lagarta marrom. Um predador, ele vai avistar primeiro a lagarta marrom. Então, isso mostra que os seres vivos que estão mais adaptados, que apresentam características mais vantajosas, eles têm um sucesso maior, ou seja, eles têm maiores chances de sobrevivência, certo? Isso ele chamou de seleção natural. Importante,
As características, elas existem, as diferenças, elas existem. Porém, essas variações nos indivíduos, ele acontece ao acaso. Lamarck, essa é a grande diferença entre Lamarck e Darwin. Lamarck falava que essas características diferentes apareciam por causa do quê? Porque o ambiente impunha, tá? Mas aí Darwin viu que não era bem assim. Essas características, elas aparecem do nada, é ao acaso. E aí, se essa característica for boa, a tendência dela é perpetuar, porque o indivíduo, o ambiente vai selecionar essas características boas. Se não for boa, ela vai começar a desaparecer, porque os indivíduos vão começar a morrer e ela não vai perpetuar, certo? Então, essa é a teoria da seleção natural. Uma teoria que mostra a transformação dos seres vivos, que explica essa transformação. Então, vamos dar um exemplo aí em relação ao coronavírus, tá? A gente viu que o vírus ele está circulando e a gente viu que cada organismo responde de um jeito. Tem indivíduos que eles precisam ser internados, precisam serem levados para uma UTI. Tem seres vivos que parece que é uma gripe, né? Por quê? Porque cada indivíduo tem as suas características e isso faz com que cada um tem essas características, vêm ao acaso, né? Então, esse indivíduo, ele tem naturalmente essa característica e mostra o quê? Que os indivíduos mais adaptados, eles vão dar continuidade, tá? Então, é muito provável que ao longo dos anos a gente vai ficando não imune, porém, a gente consegue ter aí desencadear sintomas mais leves, tá? Porque a tendência é que a gente vá adquirindo características mais vantajosas, certo? Claro que do mesmo jeito que a gente evolui, que a gente transforma e que a gente vá abrigando características vantajosas, os outros seres vivos também vão, né? Então, os vírus vão tendo características mais vantajosas, as bactérias também, ou seja, todo mundo vai acumulando características que são melhores para a sobrevivência daquele indivíduo, certo? Daquela espécie. E aí, o que acontece? Então, essa é a teoria de Charles Darwin, a teoria da evolução natural. Darwin tirou muito isso quando ele voltou da viagem dele, do navio Beagle, e ele chegou lá na Inglaterra. Ele, estudando muito sobre os seres vivos, ele conheceu Thomas Malthus, tá? Malthus era um economista da época que estava também estudando, e ele estava estudando o quê? Já naquela época, tá, gente? Século XIX, começo do século XIX. O que Malthus estudava? Que a população crescia num ritmo muito maior que a produção de alimentos. Se a população crescia num ritmo muito maior que a produção de alimentos, a tendência é que esses povos iriam começar a brigar para ter acesso ao alimento. Esse era o estudo de Malthus. E aí isso fez Charles Darwin pensar que provavelmente na natureza também era assim. Os seres vivos, eles estavam em constante luta, constante embate, fosse por alimento, fosse por busca de um abrigo, enfim, os seres vivos, não só o ser humano, mas qualquer ser vivo, ele busca a sobrevivência. E essa sobrevivência faz com que tenham esses embates. E aí, ele começou a juntar com as observações que ele tinha feito e ele elaborou essa teoria da seleção natural. Teoria da seleção natural diz o quê? Os seres que estão mais adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência e de gerar descendentes. E esses descendentes, é claro, vão ter as características desses genitores, tá? Então, para Darwin, ele dizia o seguinte, que a gente tem uma série de indivíduos, tá? Esses indivíduos apresentam uma variedade entre eles. E aí o ambiente selecionava. Eu tenho esse grupo de indivíduos, esses aqui têm as características mais vantajosas,
eles vão ter mais chances de sobrevivência. Esses aqui apresentam uma característica que não é tão boa, o que acontece? Eles vão morrer mais rápido. Se esses aqui vão sobrar, o que vai acontecer? Os descendentes vão apresentar as características vantajosas desse. Então, essa era a teoria da seleção natural. Teoria em que os indivíduos eles são selecionados pelo ambiente conforme as suas características mais vantajosas, tá? Já Darwin falava o seguinte, Lamarck falava que as transformações existiam porque o ambiente fazia com que existisse essa transformação, completamente diferente, tá? Na verdade, assim, os dois apoiavam a transformação, porém com uma diferença, um falando que era o ambiente que impunha, que é o caso de Lamarck, e o Darwin falava que o ambiente selecionava, era um agente selecionador. Importante vocês terem na cabeça, essas transformações, essas variedades entre os indivíduos da mesma espécie acontecem ao acaso e para essa característica perpetuar, ela é ao longo de vários anos, tá? Então, para uma característica nova surgir, isso acontece ao longo de milhares de anos, tá? Muito tempo depois, não é de uma hora para outra. Então, isso é que Darwin dizia. Darwin, ele fez um livro, né, em 1859, ele publicou a obra dele chamada A Origem das Espécies, famosíssima, todos os livros que lançava, vendia na mesma hora, e só que ele demorou para publicar 20 anos esse livro. Por quê? Porque as ideias dele iam totalmente contra as ideias da igreja. E aí, como ele ficou receoso, afinal a viagem que ele tinha feito era por causa da igreja, ele segurou essas informações, porém, depois de um tempo, surgiu um outro naturalista que estava com as mesmas ideias de Darwin, e esse naturalista, inclusive, ligou para Darwin para ouvir a opinião dele. E aí eles chegaram à conclusão dos dois lançarem ao mesmo tempo as suas ideias. Os dois defendiam a mesma coisa. Cada um provava de uma forma, mas era a mesma coisa. E aí os dois fizeram o lançamento das suas respectivas obras. A princípio, uma parte dos cientistas da época, dos naturalistas da época, aceitaram, porém a igreja, ela viu aquilo lá como uma heresia, como um grande pecado, né, que Darwin tinha ido contra a igreja, tinha pisado na bola. Tá? Então, a teoria da seleção natural é uma das teorias mais importantes da evolução. Ela explica a transformação dos indivíduos, o surgimento de novas características pela teoria da seleção natural, que é a teoria que vai selecionar o indivíduo. Muitas características existem, aquelas que são características benéficas para o indivíduo, o ambiente seleciona, fazendo com que esse indivíduo tenha mais chances de sobrevivência e, consequentemente, ele sobreviva, tá? Então, por isso, Darwin, ele é considerado o pai da evolução. Vale lembrar, pessoal, que Darwin, ele não tinha os conhecimentos de genética que hoje a gente tem. Então, ele não conseguia explicar exatamente como que essas características eram transmitidas para os seus descendentes. Isso ele não conseguia explicar. Depois, a evolução, né, com os novos conhecimentos, com o passar do tempo, a evolução foi ganhando novas ferramentas e quando descobriu o DNA, o material genético, foi feita, né, para melhorar, para aprimorar a lei da seleção natural de Darwin, foi criada a teoria sintética da evolução, né? Que aí entra os mecanismos genéticos, como que essas características são passadas. Isso vocês vão ver lá no ensino médio, tá? A teoria sintética da evolução, que leva em consideração mutação genética, isso vocês vão ver com mais detalhes lá no ensino médio, certo? Pessoal, dessa vez eu quero que vocês façam para mim a página, os testes só, tá? Só teste, página 304 e 305. Teste 1, 2, 3 e 4. Por enquanto, só isso, tá? E claro, as questões do plural. E na outra aula a gente finaliza esse restinho que ficou faltando de evolução, que é a parte de especiação, tá bom? Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Surgindo dúvida,
passem lá pelo Clesep, organizem o caderno de vocês, façam a questão do plural e depois que vocês fizerem os testes da página aí 304, 305, mandem foto, tá bom? Fica com Deus e até semana que vem.